Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui com mais um vídeo aí para vocês. Na nossa aula de número 19, a análise fundamentalista, né? Finalmente, vamos fazer um apanhado de tudo que aprendemos. Então, para chegar até aqui, cadastro na corretora, saber como comprar ações, assiste às aulas anteriores, gente. Principalmente 1, 4, 7, 8 e 12. Isso é o preparatório para tu entender os conceitos. Aí, gente, as aulas de 13 a 18 são a explicação de cada indicador que a gente vai ver aqui. Então eu recomendo que tu veja elas também. Isso vai te dar bastante aula para tu assistir até chegar nessa daqui. Mas assim, gente, eu sei que para quem está começando muitas vezes é uma enxurrada de informações que tu não sabe nem para onde seguir. Então, eu montei um passo a passo que é difícil de tu encontrar por aí. Alguém que te pega na mão do zero e te leva degrauzinho por degrauzinho com o que tu tem que conhecer. Então essas aulas que eu preparei desde a aula 1 é justamente passo a passo para tu entender de forma mais simplificada e mastigada como que funciona o trade de ações, o investimento em ações. Então a análise fundamentalista de uma empresa não é tão simples assim de tu conseguir enxergar os conceitos. Então em todas essas aulas aí está explicadinho, tintim por tintim, o que tu precisa para chegar aqui e os números fazerem sentido para ti. Não adianta só tu pegar e comprar uma empresa, porque aqui está 15, aqui está 18, aqui está 1,5, então vou comprar. Isso é uma análise muito simplória e pode ser que dê certo, mas eventualmente a tua sorte acaba. Então tu não pode contar com a sorte, tu tem que entender o que tu está fazendo. Então assiste as aulas anteriores que vão te embasar muito bem para isso, tá? Então vamos lá, gente. Indicadores fundamentalistas aí que a gente viu já na aula 12, né? A análise fundamentalista considera dados econômicos do mercado e da empresa para avaliar e categorizar se determinado papel é um bom ou um mau investimento. Serve de base para avaliar se determinada empresa vale se aprofundar mais ou não. Então isso é o começo de tudo, é a ponta do iceberg. Para pelo menos tu ver, opa, ali tem coisa, ali eu vou cavar mais. Análise completa depende ainda de fatores subjetivos, né? Como a tua própria ambição, a exposição ao risco que tu tá querendo ter, imediatismo no teu trade, se tu quer ser um buy and hold, se tu quer ser um trader, etc. Tá? Tudo isso a gente já viu. Então, por que devemos olhar os indicadores, tá? Como a gente já viu, então, são o começo de tudo. Tu bate o olho, já tem uma prévia se a empresa é sólida ou não, se está estável, se está endividada, se valoriza o acionista, se está crescendo ou está estagnada. Então esses são pontos fortes aí para tu olhar para esses indicadores antes de tudo. Benjamin Graham, gente, o Investidor Inteligente, um livro que eu recomendo em praticamente todos os meus vídeos do módulo de Swing Trade. Ele não é um livro de uma leitura assim tão simples, mas é um livro de muita fundamentação, tá? A gente vai usar muitos conceitos dele aqui nesse vídeo. Foi escrito pelo homem que ensinou Warren Buffett. Então se isso não vale para alguma coisa, eu não sei o que vale. Leitura obrigatória para quem pretende se aprofundar na análise fundamentalista e no buy and hold, tá, gente? Então, fica a dica aí de uma leitura muito, muito boa. Esse livro tem umas mais de 600 páginas e é uma leitura por algum tempinho se tu não está acostumado a ler, tá? Mas vale muito a pena. Indicadores aqui então, tá, gente? PL, PVPA, Dividend Yield, ROI, ROIC, dívida líquida sobre patrimônio líquido, tá? Tem as aulas respectivas de cada um aí do lado. Esses são os que a gente escolheu, tá? E os motivos para essas escolhas estão na aula particular de cada um dos indicadores, dentre todos que existem. Se tu não sabe ainda o que significam essas siglas, gente, eu recomendo fortemente que tu assista as aulas, tá? Para esse conteúdo realmente te ser útil. Então assiste lá da 12, onde a gente começa essa introdução, até a 18. Não quero ser repetitivo, mas se tu não sabe nem o que significa ROI ou P sobre L, vai ficar difícil de tu tirar proveito daqui, tá? Então vai lá que eu já tô te dando passo a passo nas aulas anteriores. Vamos lá então, gente. Análise fundamentalista com base nos princípios de Benjamin Graham. P sobre L, né? Ideal entre 11 e 15, nunca abaixo de 3 para uma empresa nova, nunca acima de 25 para uma possível bolha. Então, para um rompante aí, passou de 25 é bem provável que vai estourar uma bolha em small caps e coisas afim. Então vejam que tem uma faixa ideal e tu tem mínimos e máximos que tu pode adentrar. Por isso que tu não tem como usar um indicador isolado sozinho. É para ter uma noção. PVPA, gente. Ideal entre 1 e 1,5. Abaixo de 1 só se for um papel sobrevalorizado, por exemplo, por causa da pandemia que a gente teve, ou por causa de algum escândalo que saiu da empresa, por exemplo, mas que ela não deixou de ter o valor e o potencial de gerar lucro dela. Então isso tu precisa avaliar com base em outros indicadores.
e acima de 1,5 só se ela tiver uma alta capacidade de gerar lucro para conseguir sustentar essa inflada. Tá, então vejam que são indicadores com um grau de subjetividade, né? É como eu comentei, gente, é o norte para tu ver se a coisa vale a pena. Daqui a pouco tu vê lá um PL de 70 e um PVPA de 8, cara, já está bem inflado isso aqui. Se a empresa não é um boom de geração de lucro, tu já vê que tem problema. Dividend yield, gente, acima de 6%, com pagamentos ininterruptos e com dividend payout ratio menor que 60%. Aqui a gente usou também como apoio o Guia Suno de Dividendos, um livrinho bem pequeno, bem bacana, leitura fácil e rápida aí para quem ainda não lê muito, que é uma coisa que tu precisa ler, né, como investidor. Esse é um livrinho bem legal também que eu recomendo, que ajuda bastante, tá? ROI, gente, ideal, mínimo de 15%, entre 10 e 20 é considerado bom, abaixo de 9 é considerado ruim, tá? Isso a gente tirou das próprias indicações da corretora Rico, tem várias matérias no próprio blog deles. ROIC, o ideal é um mínimo de 2%, abaixo de 2% é uma empresa que provavelmente é uma destruidora de valores, tá? Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, ideal entre 0,5 e 0,8, ou seja, 50% e 80%, limite máximo de 1,1 conforme os conceitos do Benjamin Graham, tá? Então é o máximo de endividamento em cima do próprio capital que a empresa pode ter para ser considerado saudável. Resumidamente, gente, muitos são os indicadores que tu precisa avaliar, tá? Aqui a gente mostrou os que tu deve conhecer, os que tu tem obrigação de saber. Vocês viram que conforme eu fui passando por eles, muitos têm uma faixa ideal e um máximo e mínimo. Conforme tu vai analisando todos, tu vai vendo porque eles se somam um ao outro. Tá? Por exemplo, P sobre L, P sobre PVPA se complementam muito bem. Daqui a pouco tu tem uma empresa que está inchada no seu valor de mercado, que está inchada no seu valor patrimonial, ou seja, ela não vale tudo que está custando, nem no seu lucro e nem no seu patrimônio próprio. Aliado com isso, ela paga um baita de um dividendo, né? Esse baita do dividendo tu pode achar que é uma coisa boa, mas se ela está pagando mais do que pode em dividendos, é para chamar investidor, pode ter pegadinha aí. Aí tu vai avaliar o endividamento, tu vê que ela está com mais do que o triplo do capital dela endividado. Ou seja, ela está inflada em valor, inflada em patrimônio, está inflada em pagamento de dividendos que não consegue sustentar e está... Como é que ela está sustentando esse inchaço todo? Com dívida. Então essa é uma empresa que tu já vê, opa, não vou colocar meu dinheiro aqui porque logo logo ela vai estourar. Então esse é o conceito de tu analisar os indicadores, gente. Agora daqui a pouco, ela tem uma capacidade de gerar lucro muito grande que tu vai ver com o ROI e com o ROIC. Então, de repente, ela tem um super bom de capacidade de geração de caixa. Tem nichos assim no mercado, a gente sabe muito bem. E daqui a pouco isso é uma coisa que, bom, ela tem um baita do endividamento, mas ela tem capacidade de, se quiser, matar esse endividamento e não mês de lucro. Então existe isso, existem empresas com dívidas negativas, dívidas altas, mas negativas. Ou seja, se ela quiser, ela quita a dívida no próximo mês. Então, nem sempre um endividamento alto e uma supervalorização são sinais ruins se a empresa tiver capacidade de gerar caixa. Então, vejam que tudo é um somatório de indicadores, gente. E tu não vai fugir de acessar a área de relacionamento com o investidor, olhar relatórios financeiros da empresa, ver o que o conselho administrativo está fazendo. Como comentei, os indicadores são um norte para tu ver se, opa, vale a pena eu me aprofundar em 5 horas de leitura sobre essa empresa por dia? Vale, não vale. E isso é de cada um. Pode ser que alguém tenha interesse numa empresa específica por algum motivo específico. Tá, gente? Então, nos limites que a literatura nos traz, né? Com isso, tu já pode iniciar as avaliações das empresas que tu tem interesse. Sites que trazem esses indicadores é, então, Fundamentos e Status Investing, tá? A gente vai usar esses sites aí para avaliar algumas empresas logo na próxima aula, tá, gente? Então vamos trazer um exemplo prático de empresas que estão aí há bastante tempo para a gente avaliar junto e poder traçar uma estratégia e ajudar vocês, né? Não vai ser uma recomendação, obviamente, mas com o intuito de vocês conseguirem enxergar os indicadores somados entre si, tá? Frase do dia: investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar para outra pessoa por 35 anos e depois você achar que vai viver de previdência. Warren Buffett.
Gente, dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei. Segue a gente nas redes sociais. Tudo isso é de graça, tá, gente? Ajuda nós pra caramba a crescer com o canal, vocês não têm ideia. Muito obrigado por ficar comigo até o fim desse vídeo e até a próxima.